Afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Let's try that again. Afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Amen. Amen. Amém. God is good Deus é bom todo o tempo. all the time. Todo o tempo, Amen. Deus é bom. God has been good to all of us. Deus tem sido bom para todos nós. We have every reason to rejoice. Amen. Temos todas as razões para nos regozijar. We Amém. want to thank God in a special way for helping us to know what time it is and how to get ready. Temos de maneira especial agradecer a Deus que nos faz saber o tempo em que estamos a viver. With that in mind, let's have a word of prayer. Com isto em mente, vamos orar. Loving Father, God which art in heaven. Pai amado, nosso Deus que está nos céus, Father, we thank you for this opportunity that we have once again this beautiful afternoon, Sabbath afternoon, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade que nos estás a dar neste sábado à tarde, to continue to partake of the heavenly manna. para continuarmos a partilhar do maná celestial. As you have fed us earlier Tal como nos alimentaste antes, with both the spiritual and the physical food, com o alimento físico e espiritual, we pray that you would also bless us again with the more of the spiritual food. te pedimos que nos abençoes novamente com o alimento espiritual. Father, once again we pray that you would be in our midst Te pedimos uma vez mais, Pai, que estejas no nosso meio, so that we may comprehend spiritual things. para que possamos compreender as coisas espirituais. In Jesus' name I pray. Em nome Amen. de Jesus. Amém. Amen. Jesus says that there shall be signs in the moon, in the sun, in the heavens. Jesus disse que haveria sinais no céu. And even today, scientists are baffling about some of the things they are discovering, which should help me and you to know for sure that not only the Word of God is true, but that Jesus is coming again. Os cientistas ainda hoje ficam pasmados com coisas que estão a acontecer e que acontecem nos céus, mas que nos podem ajudar e poderiam ajudar a perceber, a compreender o que está a passar à nossa volta. And one of those discoveries by scientists is found here on the screen. Notice on the screen with me. E uma dessas descobertas dos cientistas encontra-se aqui, podemos partilhar convosco na ecrã. This is from Mail Online, May 23rd, 2022. We read, "Something weird is going on with our universe. Hubble detects changes in the rate of expansion," notice the word expansion, "that cannot be explained by current physics." E podemos encontrar esta notícia no Mail Online, 23 de maio de 2022, que diz alguma coisa estranha está a acontecer no nosso universo. O Hubble detecta mudanças da rapidez da expansão que não pode ser explicada com a física corrente. Then it says, "Something weird is going on with how our universe is," again another key word, "expanding, and it cannot be explained by current physics." Alguma coisa estranha está a acontecer. O que é que está a acontecer com o universo, da maneira como ele está a expandir, notemos esta palavra expandir, e que não pode ser explicada pela física corrente. The cause of this discrepancy remains a mystery, they say. A causa desta discrepância é um mistério ainda. Now, we find within the Word of God Encontramos na palavra de Deus the same idea that the universe is expanding. a mesma ideia de que o universo está a expandir. Now, keep in mind, as I go through two passages of scriptures, E mantemos em mente ao lermos duas passagens na Escritura. the first one is in the book of Psalm chapter 104. Chapter 1. 104. A primeira é no Salmo 104. In the book of Psalm chapter 104, keep in mind that Jesus says that there will be signs in the heavens. E mantenhamos em mente que no Salmo 104, Deus diz que haveria sinais nos céus. Now, I believe some of those discoveries that
NASA, the scientists have made, Eu acredito que algumas dessas descobertas que a NASA, os cientistas, descobriram, have been allowed them to see those things so that they can give God the praise and the glory that He alone deserves. foi-lhes permitido ver essas coisas para que possam dar o crédito, possam dar o louvor e a glória a Deus. But also, especially for us living in these last days who believe in Jesus Christ, Mas especialmente para nós que estamos a viver nestes últimos dias em que cremos em Jesus Cristo, those discoveries are there to help us to be prepared and to be strengthened. essas descobertas estão ali para nos preparar e nos fortalecer. Notice in verse 1, the Bible says, remember we read that they discovered that the universe is expanding and they cannot explain this mystery. Lembrem-se aquilo que lemos, que eles estão a descobrir que o universo está a expandir e não conseguem explicar o porquê. Notice in verse 1, the Bible says, bless the Lord, O my soul, O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Versículo 1. Bendize ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso. Tu estás vestido de honra e majestade. Now notice the next verse that follows. That would be verse 2. Vejamos o que nos diz o versículo 2. And verse 2 explains why verse 1 says that God is great, very great, and He is clothed with honor and majesty. E o versículo 2 explica-nos o porquê que no versículo 1 está escrito: Tu és muitíssimo grandioso e estás vestido de honra e majestade. Because verse 2 says, God covereth thyself with light as with a garment, who stretcheth, notice the word, stretcheth out the heavens like a curtain. Então o versículo 2 diz-nos: Tu que cobres de luz como um vestido. Quem estende, preste atenção à palavra, estende os céus como uma cortina. The word stretching there is the same word that the scientists use when they say that the universe is expanding. A palavra que aqui está, estende, é o mesmo que os cientistas dizem que o universo está a expandir. And then verse 3 says, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind. Versículo 3. Quem? Deus, quem põe as vigas das suas câmaras nas águas, quem faz das nuvens a sua carruagem, quem anda sobre as asas do vento. And if you continue to read the rest of the chapter, E se continuarmos a ler o restante do capítulo, it continues to describe the glory of God. continua a descrever a glória de Deus. But let me also take you to the book of Job, chapter 9. Mas deixai-me levar-vos ao livro de Jó, capítulo 9, Looking at the same idea that the universe is expanding. e levando-nos à mesma ideia de que o universo está a expandir. Again, what we are looking at here, this discovery, now by the way, this is not the first time NASA discovered this. Não é a primeira vez que NASA descobre isto. They've been seeing things like that happening, according to the article, since around 1972. Eles têm vindo a descobrir as coisas assim desde... Since 1972. Desde 1972. But recently they have seen something that is even stranger, as they describe it, a mystery that they had never seen before. Mas ultimamente eles têm visto alguma coisa mais estranha, como eles disseram, algo que nunca viram antes. Notice in Job chapter 9 with me again. Jó 9, And the Bible tells us something very similar that we read in the Psalms. That would be Psalm 104. Where are we heading to? e então diz-nos, vai aqui, Job chapter 9. Jó And 9. let's look at verse 2. It says, I know it is so of a truth, but how should men be just before God? E no versículo 2 diz-nos, eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? If he will contend with him, he cannot answer him 1 of 1,000. Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre 1000 razões. He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself against God and hath prospered. Ele é sábio no coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e prosperou? Which removeth the mountains, and they know not, which overturneth them in his anger.
o qual remove os montes sem que o saibam, o que os derruba na sua ira. which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble, Que sacode a terra do seu lugar e os seus pilares estremecem. which commandeth the sun, and it riseth not, and sealeth up the stars. Que comanda o sol e ele não sai, e sela now- as estrelas. And now notice verse 8. Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea. E prestem bem atenção agora ao versículo 8, no qual nos diz que sozinho estende os céus e pisa sobre as ondas do mar. Once again, Job echoes the same thing we just read in the Psalm. E uma vez mais, Jó agora está a ecoar as mesmas palavras de Salmos. That God stretcheth, or spreadeth, or expands the universe. Que Deus estende ou expanda o universo. And then it says in verse 9, which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south. E diz no versículo 9 que fez a Ursa, o Órion e as Pleiades e as câmaras do sul. Which doeth great things past finding out, yea, and wonders without number. 10 que faz grandes coisas longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. And notice the reference of Orion there. E vejam só a referência de Órion aqui. Scientists have also said that something strange is taking place, is happening within the Orion Nebula. E os cientistas também já disseram que há alguma coisa estranha que se passa ali na nébula de Órion And they cannot explain it. e não conseguem explicar. I remember I attended some meeting that this was a long time ago, some 11 years ago or 12 years ago or so. Há mais ou menos 11 ou 12 anos atrás, eu fui a uma reunião And then one Adventist speaker was explaining a discovery that NASA had made. e um adventista estava a explicar um descobrimento que a NASA tinha feito. They could hear, they have a telescope pointing towards Orion. Eles têm um telescópio apontado para Órion It seems like it's something coming, some kind of sound coming out of Orion that sounded like music. e que parecia que eles conseguiam ouvir algum som e que parecia música, que estava a vir sair de Órion. That is not by accident. Mas isso não é por acaso. Because we are told that Jesus will come through which direction? Órion. Orion. Porque, porque nos é dito que Jesus vem de onde? Ele virá sairá de Órion. Let's go back to the screen. Notice what we read here. From early writing, page 41. Primeiros Escritos, página 41. The atmosphere parted and rolled back. Then we could look up through the open space in where again? Orion. A atmosfera se separou e enrolou e poderíamos então olharmos para cima e pudemos olhar no espaço Orion. And then it says, from whence came the voice of God. De onde veio a voz de Deus? So it says that that's where the voice of God is coming from. Então diz-nos que a voz de Deus vem dali de Orion. And the scientists have said that they heard a sound coming from Orion. E os cientistas disseram que ouviram um som a sair de Orion. One more time. God has revealed those things to them E Deus então revelou estas coisas a eles, so that they can say without a shadow of a doubt that God is great. There is a God. para que possam dizer sem sombra de dúvida de que há um Deus. But what is the attitude of the wicked instead of glorifying God? Mas qual é a atitude do iníquo das pessoas mais iníquas em relação a Deus? Let's go to the book of Psalms. Vamos novamente ao livro de Salmos. Remember one more time, the first angel's message is about giving glory to God. Lembre-se que a primeira mensagem angélica é dar glória a Deus. Psalm chapter 2. Salmos 2, And let's begin in verse 1. e comecemos no versículo 1. In spite of those discoveries, Apesar de todas estas descobertas, so that men can give glory to God, para que o homem possa dar glória a Deus, but they choose to harden their hearts against God. no entanto, eles decidem endurecer o coração para com Deus. And which goes along with what
2 Peter chapter 3 says Isto vai de acordo com 2 Pedro, that God is long suffering, that he is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. que diz que Deus é bondoso e que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a Ele. He also gives the wicked signs of the times, E que também deu aos iníquos os sinais dos tempos, so that they may understand that there is a God who rules over the affair of men. para que eles possam compreender que há um Deus que governa nos afazeres do homem. But again, as I asked the question, instead of turning to God, what do the wicked have chosen to do? Mas uma vez mais faço a pergunta, em vez de se virarem para Deus, o que é que eles escolheram fazer, os iníquos? Verse 1 of Psalm chapter 2. Versículo 1, capítulo 2. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Então, eles dizendo, rompamos, no versículo 3, rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. So the wicked, the heathen, have chosen to conspire against God and his people. Então, o o mundo, decidiu ir contra o povo de Deus. Instead of turning to him and give him glory. E em vez de se virarem para Deus e dar-lhe a glória. In spite of the fact that he has revealed himself to them in a mysterious way, Apesar Deus se ter revelado ao homem de maneira misteriosa, as we just read a moment ago, como nós lemos há pouco, in a way that baffled their minds, de maneira que realmente os espanta, but yet they will not give him glory. no entanto, não lhe dão a glória. Now, we just read something from the physics or scientists, Nós lemos há pouco algo que os cientistas escreveram, which is for us that we should see this as a sign, another sign of the time. e que isto é para que nós possamos ver realmente os sinais dos tempos. Because indeed, as the psalmist says here in chapter 2, verse 1, E o Salmo aqui diz-nos no versículo 1 de Salmo 2, and verse 2, versículo 2 também, the wicked have chosen to conspire to come together against God. que o Nico, eles se posicionaram contra Deus, Now se juntaram. there's a passage in the book of Revelation, chapter 16. I'd like for you to turn there, Apocalipse 16, and we're going to read something similar. e vamos ler alguma coisa semelhante. This great gathering together of the wicked against God and his people. Este juntar-se dos iníquos contra o povo de Deus. Now, the Bible here is describing what is about to take place within the sixth valve, which is the plague. That's Revelation chapter 16, verse 12. 16, 12, aqui nos explica o que vai acontecer. 16, 12, sorry. Verse 12, Yeah. Revelation 16, verse 12. E aqui falam-nos no sexto anjo. We read, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Então diz no capítulo 16, versículo 12, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Now the Bible is describing a great battle that is coming and is about to take place in our days. Então, a Bíblia descreve-nos uma batalha que está prestes a ter lugar nos nossos dias. And the Bible is also describing something that's coming not in the future, even not near future, but that will burst upon us as the wicked are gathering their strength together right now, soon and very soon. Então a Bíblia está-nos a escrever de algo que acontecerá não num futuro próximo ou no futuro, mas de algo que acontecerá bem dentro, em breve. As the Bible describes, so that the way of the kings, notice plural there,
of the east might be prepared. E como a Bíblia aqui diz, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. Now, the kings of the east that this is referring to here, Então, os reis do Oriente, que é referido aqui, our pioneers have said it's all the nations coming together, surrendering their strength and power unto the beast, which is the Pope of Rome. o Espírito de Profecia diz-nos que estes reis do Oriente são os povos do mundo que se juntam para ir contra o povo de Then Deus. verse 13 says, "And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet." Só vou para trás, estes reis do Oriente, fala que é os povos do mundo que entregarão o seu poder à besta. Continuando no versículo 13, e eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. And listen now, for they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Versículo 14, presta atenção, porque eles são espíritos de demónios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Now, I'd like to skip to verse 16. Gostaria de então de ir para o versículo 6 agora, Then, 16. then it said, he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue, what's the name? Armageddon. Armageddon. E ele os reuniu num lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. Now, there are 2 types of Armageddon in the Bible. Há dois Battle of Armageddon, that is. Há 2 batalhas de Armagedon na Bíblia. There is one that will take place right before Jesus comes. Há uma que terá lugar logo antes da volta de Jesus. There is another one, according to Revelation chapter 20, that will take place at the third coming. E, de acordo com Apocalipse 20, há uma outra que terá lugar na terceira volta de Jesus. Now, I don't want to take the time to go to Revelation chapter 20, but I want to deal with this one here that the Bible is describing that will take place at the 6th vial that will be pouring out upon the earth. Eu não quero focar no capítulo 20 do Apocalipse, o que eu quero focar-me neste capítulo, na taça que foi derramada no 6º selo, que é aqui em Apocalipse 16. Now, let's go back to verse 15 now. Vejamos agora o Notice the versículo 15. context. It says, "Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame." No versículo 15 diz-nos: Eis que eu venho como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. So which time period is verse 15 describing? Então, o versículo 15 está a descrever que período de tempo. To connect that with the battle of Armageddon that is mentioned there in both verse 14 and verse 16. Para ligar este versículo à batalha de Armagedon, que podemos ler no versículo 14 e 16. The great time of trouble, which will take place Right before. just before the second coming of Jesus Christ. Então, isto refere-se àquele grande dia de angústia que será logo antes da volta de Jesus. Tempo de angústia. Notice what it says on the screen. Vejamos o que aqui diz. 4 mighty angels hold back the powers of this earth till the servants of God are sealed in their foreheads. 4 anjos poderosos seguram os poderes desta terra até que os servos de Deus sejam selados na sua fronte. The nations of the world are eager for conflict, As nações do mundo querem fazer conflito, but they are held in check by the angels. mas eles são segurados pelos anjos. When this restraining power is removed, Quando este poder que os segura for retirado, there will come a time of trouble and anguish. virá um tempo de tribulação e angústia. Deadly instruments of warfare will be invented. Instrumentos mortais de guerra serão inventados. Now let's pause for a moment. Notice the context there. She's describing the same battle of Armageddon. Aqui ela está a descrever a mesma batalha de Armagedon. And she says deadly instruments of warfare will be invented. Ela aqui diz que instrumentos fatais de guerra serão inventados. Keep in mind, when this was written, E não nos esquecemos que quando isto foi escrito,
there were not those deadly instruments that she mentioned there. Não haviam estes instrumentos fatais que ela aqui menciona. Now today, even looking at World War I and World War II, Mas hoje em dia, e se formos olhar o que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, were there deadly instruments that were invented during those wars? não foram instrumentos fatais construídos nessa altura, nessas duas guerras? And then you had the Vietnam War. You had the Cold War. E temos a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. And today, men have those deadly instruments that they can use to wipe out humanity. E hoje em dia, os homens têm aqueles instrumentos fatais que podem destruir toda a humanidade. But will God let them use them? Mas será que Deus vai deixá-los usar? No. God will not let them use them. But the key here is to understand where we are. Deus não os vai permitir usar, mas a chave aqui é compreender onde é que nós estamos. Because she says, one more time, let's go back to the screen. Deadly instruments of warfare will be invented. Porque, uma vez mais, vejamos o que está escrito. Instrumentos fatais de guerra serão inventados. Vessels with their living cargo will be entombed in the great deep. Os navios, com os cargueiros, eles irão parar no fundo do mar. And many of those things took place during World War I and World War II. E muitas dessas coisas também aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. And even in other smaller wars that came after that. E noutras guerras mais pequenas que surgiram depois dessa. Let's continue. All who have not the spirit of truth will unite under the leadership of satanic agencies. Todos aqueles que não tiverem o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agências satânicas. But they are to be kept under control till the time shall come for the great battle of Armageddon. Mas eles serão mantidos sob controle até o tempo onde ocorrerá a grande batalha de Armagedon. Angels are belting the world, Os anjos estão a segurar o mundo, refusing Satan his claim to supremacy, recusando Satanás a sua aclamação de supremacia, made because of the vast multitude of his adherents. que foi feita devido à multidão dos seus aderentes. Now listen, we hear not the voices, we see not with the natural sight the work of these angels, Nós não ouvimos as vozes, nem vemos com a nossa visão natural o trabalho, a obra destes anjos, but their hands are linked about the world. mas as suas mãos estão ligadas ao mundo. And with sleepless vigilance, they are keeping the armies of Satan at bay till the sealing of God's people shall be accomplished. Mas com vigilância, sem adormecer, eles estão a manter o exército de Satanás de lado até que o povo de Deus seja selado, até que o tempo se cumpra. In other words, once the sealing takes place, Então, noutras palavras, até que o selamento tome lugar, as Daniel mentioned in Daniel chapter 12, como Daniel mencionou no capítulo 12, there shall be a time of trouble like there never was. que haveria um tempo de angústia como nunca houve. And this satanic agencies, E estas agências satânicas, those three unclean spirit like frogs, aqueles três espíritos imundos como rãs, will indeed wage war against God's people. eles realmente farão guerra com o povo de Deus. Let's move on. It goes on to tell us here in Manuscript Releases, Volume 2, 228. Em manuscritos publicados, obrigada, manuscritos publicados, volume 2. As God called the children of Israel out of Egypt that they might keep his Sabbath, Tal como Deus chamou os filhos de Israel fora para tirá-los do Egito para que guardassem o seu sábado, so he calls his people out of Babylon that they may not worship the beast nor his image, da mesma maneira, ele chama o seu povo para sair de Babilônia para que não adorem a besta. Now listen, it says, the men of sin who thought to change times and laws, Para que não adorem a besta, nem a imagem, nem o homem do pecado,
que pensou em mudar os tempos e as leis. Now, notice carefully, let me pause here for a moment. Mas deixem-me pausar aqui um pouco agora. Have we been experiencing a hoax by the name of climate change? Não temos estado nós a experimentar uma mentira chamada alterações climáticas? That they've been using to enforce Sunday laws? Que eles estão a usar para pôr em funcionamento leis dominicais? So, Daniel chapter 7 verse 25 says, he shall think to change, notice the word change again, times and laws. E Daniel 7:25 diz, ele pensará mudar os tempos e as leis. Now, we know times that is referring to here in Daniel 7:25 is found within the laws of God. Nós sabemos que aqui, quando fala em Daniel 7:25 de tempos, isto está também mencionado na lei de Deus. And we find times within the Sabbath more specifically. E mais especificamente em relação ao sábado. Okay now, but there is another change of time as well. Mas também houve outra mudança de tempos. Now, let me ask you the question. Has our time been changed or our world been changed? Deixem fazer-vos uma pergunta. Não foram os nossos tempos, o nosso mundo mudado? Do you see it? Conseguem ver isso? Our world has been changed for the past 2 years. O nosso mundo foi mudado nestes últimos anos. And who is responsible for the change? E quem é que é responsável pela mudança? It is the Pope of Rome, the man of sin, as the Bible says. O Papa de Roma, o homem do pecado, como a Bíblia também diz. Let's move on. It goes on to say, who taught to change times and laws has exalted himself above God by presenting this special Sabbath, which is Sunday, to the world. Então, aquele que pensou mudar os tempos e as leis, exaltou-se a si mesmo acima de Deus, apresentando este sábado falso ao mundo. The Christian world has accepted this child of the papacy, that is again Sunday. Os cristãos, o mundo cristão aceitou esta criança do papado, o domingo, and they have cradled it, nourished it, e o alimentaram e o fizeram como um bebê. thus defying God by removing his memorial and setting up a rival Sabbath. E assim, desafiando Deus, removendo o seu memorial e plantando um sábado rival. Hence the battle of Armageddon. Daí a batalha de Armagedon. This battle will be about which Sabbath, who are we going to obey? Esta batalha será qual sábado? Quem é que nós vamos obedecer? A quem é que vamos obedecer? Because it says this is our rival Sabbath. Porque nos diz que é um sábado rival. If there is rivalry, there is conflict, there is a battle, right? Se há rivalidade, há conflito, há batalha. Do you see it? Conseguem ver So it's isto? a spiritual warfare against the word of God or the laws of God. Então isto é uma batalha espiritual contra Deus, contra as leis de Deus. Now, as I mentioned a moment ago, based on what Daniel says in chapter 7, verse 25, Como mencionei há pouco em Daniel 7:25, that the papacy has taught to change times and laws, que o papado tentou mudar os tempos e a lei, and time indeed has been changed e o tempo realmente mudou for the past 2 years. nestes últimos 2 anos. And what is the agenda? What is the reason why time has been changed by the papacy? E qual é a razão pela qual o tempo foi mudado pelo papado? Because they say of climate change. Por causa Remember? das alterações climáticas. Climate change, you think to change times and laws. Alterações, mudança. Ele pensou em mudar, tentou mudar as leis. And that E os tempos. change is over also the word of God, which is also the Sabbath of the Lord. E essa mudança é também em relação à palavra de Deus, à lei de Deus. Now, since our world has been changed according to the papacy, Então, uma vez que o mundo foi mudado de acordo com o papado, then the world will keep this rival Sabbath. é por causa do papado, então o mundo vai guardar este sábado rival. And they will gather together to make war against God and his people. E eles vão se juntar então contra Deus e o povo de Deus. Notice on the screen with me. This says, George Soros tells Davos elites, defeat
Putin or civilization may not survive the what? The climate crisis. George Soros diz às elites de Davos: vençam, derrubem Putin ou a civilização pode não sobreviver à crise climática. Listen, climate, climate, climate. Billionaire globalist George Soros on Tuesday warned that mantra should be the world's focus, not Russia's invasion of Ukraine. Clima, clima, clima. O globalista bilionário George Soros, na terça-feira, alertou que a mantra deveria ser, o foco deveria ser, do mundo deveria ser não na Rússia, na invasão da Rússia à Ucrânia, mas por causa da... Because climate change is on the verge of becoming irreversible. Porque as alterações climáticas estão prestes a tornar-se irreversíveis. So time has indeed changed. They said that climate change is on the verge of becoming irreversible. Então, realmente, o tempo mudou, porque estão-nos a dizer que as alterações climáticas, as mudanças climáticas, estão prestes a tornarem-se irreversíveis. But this changing of time is based on a lie. Mas esta mudança de tempo está baseada numa mentira. Because they have not seen climate change yet. Porque eles realmente ainda não viram o que é alteração climática. God, as we also looked at earlier today, E como vimos antes, will bring about the real climate change. será Deus quem trará realmente, quem fará com que aconteçam estas mudanças climáticas. Let's go back to the screen. It says, all of which, he went on to say, is why Vladimir Putin must be defeated, so the focus can return to the future of our planet, lest we will all be dragged into a third world war. Então continuou George Soros a dizer tudo isto é porque Vladimir Putin é por causa de tudo isto que Vladimir Putin deve ser derrotado, para que assim o foco possa voltar para o futuro do nosso planeta, senão nós seremos levados a uma terceira guerra mundial. My brothers and my sisters, what we just read here and from the Bible and Spirit of Prophecy Então, o que nós acabamos de ler aqui, irmãos, na Bíblia e no Espírito de Profecia, is telling us indeed the world has been changed. está-nos realmente a dizer que o mundo foi mudado. The papacy has brought about the change O papado trouxe esta mudança to enforce the mark of the beast. para que assim possa pôr avante a marca da besta. And this third world war that he's referring to E esta terceira guerra mundial, que está aqui a ser referida, will really be over a conflict between them and God's people. It's a spiritual warfare. isto será então uma guerra entre eles e o povo de Deus. É uma guerra espiritual. Listen to what Spirit of Prophecy went on to tell us. There are only two parties in our world. Há somente dois partidos no nosso mundo. Those who are loyal to God Aqueles que são fiéis a Deus and those who stand under the banner of the Prince of Darkness. e aqueles que estão sob a bandeira do príncipe da escuridão. Satan and his angels will come down with power and signs and lying wonders to deceive those who dwell on the earth. Satanás e os seus anjos virão com poder e sinais e com maravilhas para enganar aqueles que vivem na terra. And if possible, the very elect. E, se possível, enganar o escolhido. The crisis is right upon us. A crise está bem diante de nós. Listen to the question here. Is this to paralyze the energies of those who have a knowledge of the truth? Preste atenção à pergunta. É isto para paralisar as energias daqueles que têm o conhecimento da verdade? Another question. Is the influence of the powers of deception so far reaching that the influence of the truth will be overpowered? Outra pergunta. Será que a influência dos poderes do engano já foram tão longe que influenciaram a verdade e se apoderaram dela? The battle of Armageddon is soon to be fought. A batalha do Armagedon acontecerá. He on whose vesture is written the name King of Kings Aqueles onde nas suas vestes terão escrito o nome Rei dos Reis and Lord of Lords e Senhor dos Senhores, leads forth the armies of heaven on white horses
Eles guiarão o exército dos céus no cavalo branco. Cavalos brancos. Clothed in fine linen, clean and white. Vestidos de linho fino, limpo e branco. Now this has a dual application here. Isto tem uma dupla aplicação. The last passage here, É a última passagem where aqui. it says, "He whose vestures is written in the name King of Kings and Lord of Lords, leads forth the armies of heaven on white horses, clothed in fine linen, clean and white." Nesta parte que diz, naquele onde estiver escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que guiam o exército do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, limpo e branco. One application is Uma aplicação é, Christ is coming with an army. Amen. Cristo virá com o exército At the second coming. na sua segunda vinda. And another application is you and I living in these last days. E a segunda aplicação sois vós e nós nestes últimos dias. As the Bible says, we are more than conqueror with Jesus Christ against those who hate us. Como a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo do que aqueles que nos odeiam. And as also Revelation 18 says that God's people will have power from on high. E como diz em Apocalipse que o povo de Deus terá o poder que vem dos céus, To go forth and meet the enemy on this battlefield. para avançar e encontrar-se com o inimigo nesta batalha. But notice also it says, clothed in fine linen, clean and white. Mas preste atenção que aqui diz vestidos em linho fino, limpo e branco. That describes the righteousness of Jesus Christ. Isto está a descrever a justiça de Jesus Cristo. That describes what kind of robe that we must put on in these last days. Descreve o tipo de vestimenta que nós teremos vestido nestes últimos dias. That also describes that I must be blameless in these last days. E também a descrever que nós devemos estar sem culpa, sem pecado nestes últimos dias. I must be purified. Eu tenho de ser purificado. I must fully reflect the glory of Jesus Christ. Eu tenho de realmente refletir a glória de Jesus Cristo. So that the army of God can fight alongside me. Para que assim o exército de Deus possa lutar a meu lado. And as Jesus says in the book of John chapter 16 verse 33, E tal como nos é dito em João 16:33, he said that he has overcome the world. diz-nos, eu venci o mundo. Listen, let's go back to the screen. From volume 19 of Manuscript Releases, page 159. Manuscritos publicados 19. Satan's agents have not been sparing of the blood of the saints. Os agentes de Satanás não lhes foi deixado ver o sangue dos santos. Christ's true followers are kind, tender, and pitiful. Os verdadeiros seguidores de Cristo são amáveis, tenros e com piedade. Listen to what it says next. Christ's followers will realize the meaning of the work of the angel of Revelation 18. Preste atenção que diz que os seguidores de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, se darão conta compreenderão o significado do trabalho do anjo de Apocalipse 18. And what is that work? E qual é esse trabalho? It says, who is to lighten the whole earth with his glory, while he cries with a loud voice, Babylon the Great is fallen and is fallen. Aquele que iluminará toda a terra com a sua glória, com voz alta, dizendo a Babilônia, a grande, caiu. And then it says, many will heed this call. Muitos prestarão atenção a este chamado. The powers of evil will not yield up the conflict without a struggle. No entanto, os poderes de Satanás não se entregarão ao conflito sem uma luta. But providence has a part to act in the battle of Armageddon. Mas a providência tem uma parte a agir nesta batalha de Armagedon. Listen carefully, the context here with the battle of Armageddon. When the earth is lighted with the glory of the angel of Revelation 18. Preste atenção nesta frase ligada à batalha de Armagedon. Quando a terra estiver iluminada com a glória dos anjos de Apocalipse 18. Now let's pause here for a moment and go to Revelation 18 verse 1 with me. Então, vamos a Apocalipse 18. In Revelation 18:1,
the Bible says, Em Apocalipse 18:1, and after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. então diz no versículo 1 de Apocalipse 18, e depois destas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. And this angel there is not a heavenly being that is being described here. E o que é descrito aqui deste anjo não é um ser celestial. This is describing God's messenger that will be filled with the Holy Spirit power. Isto está a descrever os mensageiros do Senhor que estarão cheios do poder do Espírito Santo And they have been set aside, e foram colocados de lado. just like Elijah was set aside, Tal como Elias também foi posto de lado. just like John the Baptist was set aside, Tal como João Batista. to do a special work for the Lord. Para fazer uma obra especial para o Senhor. Just like those men fearlessly rebuke kings. Tal como esses homens, sem medo, chamaram a atenção aos reis. And they stood up E mantiveram-se to firmes, call a people out chamando as pessoas para saírem from a false system of worship de um falso sistema de adoração and to follow Jesus Christ. e para seguir a Jesus So Cristo. God's people in these last days must also stand before kings, before the world, Então- before the beast, before the dragon. Então, o povo, nestes últimos dias, também serão chamados para se apresentarem perante reis, governantes, Before the dragon. diante do dragão. And fearlessly E sem medo, preaching that Jesus is coming again. pregar que Jesus vai voltar. Let me give you some example. Go to the book of Acts with me, chapter 4. Agora viramos para o livro de Atos, Where are we capítulo heading to? 4. Onde é que vamos? Acts 4. Atos 4. And Acts 4 is also describing something similar when it comes to the Battle of Armageddon. Que também nos escreve no Atos 4 algo parecido com a Batalha de Armagedon. The forces that will come against God's people. As forças que virão contra o povo de Deus. In Acts chapter 4, the Bible says, are you there? Yes. The Bible says in verse 26, Acts 4, verse 26, No versículo 26 de Atos 4, it says, the kings of the earth stood up and the rulers were gathered together. Notice the words, gathered together against the Lord and against his Christ. então prestemos atenção, versículo 26, capítulo 4, os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Reparem na palavra reuniram. For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Versículo 27, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Now, when the disciples were facing this mob, this crowd that was coming against them, Então, quando os discípulos viram esta multidão a virem contra eles, what did they say to the Lord? o que é que eles disseram ao Senhor? How did they embrace this crisis? Como é que eles receberam esta crise? They said, and now, O Lord, verse 29, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Versículo 29 diz-nos: E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Did they back away from this battle? Será que eles voltaram as costas e foram desta batalha? Now keep in Desistiram? mind, those are the same disciples before who were fighting for positions. E não se esqueçam que estes eram mesmo os discípulos que antes estavam a lutar por posição. Those were the same disciples that fled from the battlefield when they came to arrest Jesus. E estes foram os mesmos discípulos que fugiram quando vieram prender Jesus. Now those disciples were no longer afraid. Mas estes discípulos agora não tinham medo. They were filled with the Holy Spirit. Eles estavam cheios do Espírito Santo. And as I mentioned before, E como eu mencionei antes, God, just like He preserved the disciples, tal como Deus preservou os discípulos, He's preserving a people right now Ele está a preservar um povo agora that will go fearlessly
to give honor and glory to God que sairá sem medo para dar honra e glória a Deus, instead of man. em vez And de then, ser homem. as they do so, the Bible says of the disciples here, E ao fazerem isso, a Bíblia diz-nos os discípulos aqui, verse 31, versículo 31, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. e, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com quê? Com ousadia. My brothers and my sisters, time has changed. Meus irmãos e irmãs, o tempo mudou. The papacy has changed time. O papado mudou os tempos. The papacy has shaken the world O papado abalou o mundo for the past 2 years. nestes últimos 2 anos. It is our time now to shake the earth by submitting, surrendering to God. Mas agora é o tempo de nós submetermos a Deus para abalar o mundo. So that he may fill us with his Holy Spirit. Para que assim Ele nos possa encher com o seu Espírito As he Santo. did here for the disciples or with the disciples. Tal como Ele fez aqui com os discípulos. Let's go back to the screen and finish that quote there. Vamos terminar essa citação. Then it says again, but prophet, or let me back up. When the earth is lighted with the glory of the angel of Revelation 18, the religious elements, good and evil, will awake from slumber. Então, quando a terra for iluminada com a glória dos anjos, como está escrito do anjo de Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, se despertarão do seu adormecimento. Notice the message of Revelation 18 will shake the world because it says the religious elements, good and evil, will awake from slumber. Preste atenção que o anjo do Apocalipse 18, ele vai abalar o mundo e o mundo religioso, porque aqui diz os elementos religiosos bons e maus, eles despertarão do seu sono. Then it says, and the armies of the living God will take the field. E então depois diz-nos que o exército do Deus vivo, eles tomarão conta do terreno. Which army is that will take the field? Qual é o exército que tomará conta do terreno? Okay, yes, it says the army of the living God, but which army, more specifically? 144,000. 144,000. Ah, you can say it out loud, 144,000. Amen? Este exército será os 144 mil. They will take the field São eles que entrarão em ação to now shake the earth para agora abalar a terra. with the message of Babylon, the great is fallen and is fallen, right? Com a mensagem de que Babilônia caiu Babilônia, And a grande. again, this great conflict, this great battle, it's a spiritual warfare. Então esta grande batalha, realmente uma batalha espiritual, As Revelation 12:17 also says that they will gather their forces to come after the remnant of the seed of the woman. como nos diz em Apocalipse 12, 17, que se iriam juntar e iriam atrás da mulher. We are also seeing a fulfillment of Revelation chapter 17. Let's go there. E nós estamos a ver também cumprimento de Apocalipse 17, It is at such a time as this that Revelation 18 message must be proclaimed. porque é num tempo como este que a mensagem do Apocalipse 18 deve ser proclamada. Listen carefully in verse 12. Apocalipse 17, 12. It says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. These have one mind and shall give their strength, their power and strength unto the beast. Estes têm uma só mente e darão seu poder e força à besta. This is again describing the army that will come against God's people as they are filled with the Holy Spirit. E aqui a descrever este exército que virá contra o povo de Deus quando estiverem cheios do Espírito Santo. But the good news is, verse 14 says, and these shall make war with the Lamb. Mas as boas novas é que eles farão guerra com o Cordeiro. And the Lamb, it says, that's the good news there, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful.
Mas as boas novas estão aqui no versículo 14, em que nos diz: estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro, as boas novas, o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. So as we read in Revelation chapter 16, Tal como lemos em Apocalipse 16, they are gathering their forces eles estão a reunir as suas forças for this great battle para esta grande batalha against God. contra Deus, As we also read tal como nós também lemos, that the Spirit of God is gradually being removed, que o Espírito de Deus está gradualmente a ser retirado. and when we see these things taking place, E quando virmos estas coisas a terem lugar, as the Spirit of God one more time is being removed, ao vermos o Espírito de Deus a ser retirado, we know that we are facing a great battle. nós sabemos então que iremos enfrentar uma grande batalha. Listen to what this tells us here on the screen. Climate lockdowns, new CEO or carbon dioxide rather, CO2, monitoring credit card enables tracking, notice the word tracking, of carbon footprint on every purchase, monitors and cuts off spending when we hit our carbon max, MasterCard and UN joint forces. Ok. Confinamentos climáticos. O novo monitorizador do carbono CO2, o cartão de crédito, ele permite tracear as nossas pegadas de carbono em cada compra que fazemos. Monitorizar e cortar o que se gasta, o que se compra, o que se gasta, quando chegarmos ao nosso máximo do carbono. The World Economic Forum praised the economy, which is the card, O Fórum Económico Mundial louvou este cartão, while many of us are aware that we need to reduce our carbon footprint. enquanto que muitos de nós sabemos que temos de reduzir o nosso carbono, o nosso pegada de carbono. Advice on doing so can seem nebulous, and keeping a tab is difficult. Como fazer isto, o conselho para fazer isto pode parecer nebuloso e, de uma maneira, pode se tornar difícil. Do monitors and cut off spending when we hit our carbon max. Eles monitoram, fazem monitoração e cortam o que gastamos quando atingirmos o máximo do carbono. Now this is describing a credit card, Então está a descrever um cartão de crédito, and that can also be your debit card from your bank, que também pode ser o cartão de débito do banco, that monitor your carbon footprint. que vai monitorar as vossas pegadas em relação ao carbono. Now what does that mean, carbon footprint? O que é que significa isto? It's talking about controlling your behavior. Isto quer dizer que é o controlo do vosso comportamento, Where you go, onde é que vai, how often you go there, quantas vezes é que vão a esse lugar even what you eat, e até o que comem, where you travel. ou para onde viaja. They want to control every aspect of your life, Eles querem controlar todo o aspecto da vossa vida even your spending. e até o que gastam. That is your own money. É o vosso próprio dinheiro. Let's continue. This says, Climate Depot's Mark Moreno says, this carbon dioxide monitoring credit card will begin as a voluntary measure with no mandate. Mark Morano, em relação ao clima, ele diz que monitorizar este cartão de crédito que monitora o carbono, como será como uma medida voluntária, sem nenhum mandado. But how long until this carbon dioxide card will be mandated by big corporations in collusion with governments? Mas quanto tempo demorará para que este cartão do carbono, para que seja feito um mandado pelas grandes corporações que entrarão em colisão com os governantes? Given how the climate activists are aping the pestilence lockdown, Vendo como é que os ativistas climáticos eles estão a dar valor a estes confinamentos da Covid, expect this credit card to be mandatory under a climate emergency.
podem esperar que este cartão de crédito, digamos, este cartão de crédito vai ser obrigatório sob uma emergência climática. Now, if you thought that the pestilence lockdown was bad, Se vocês pensaram que a pestilência, que os confinamentos da pestilência já foram maus, now we are experiencing climate lockdowns. agora estamos a passar por experiências de confinamentos climáticos. And the food crisis that we are experiencing right now E a crise alimentar que estamos a passar, pela qual estamos a passar agora, is because of the climate lockdowns. é devido ao confinamento climático. Listen to what Spirit of Prophecy says here. Every form of evil is to spring into intense activity. Toda a forma de mal irá saltar como uma atividade intensa. Evil angels unite their powers with evil men. Anjos demoníacos unirão o seu poder com homens demoníacos. And as they have been in constant conflict and attain an experience in the best modes of deception, E ao eles estarem em constante conflito e atingido uma experiência tal dos melhores modos de engano e batalha, and battle and have been strengthening for centuries, e eles têm fortalecido durante séculos, they will not yield the last great conflict contest without a desperate struggle. eles não se entregarão ao grande conflito final sem uma batalha desesperadora. All the world will be on one side or the other of the question. Todo o mundo estará de um lado ou do outro da questão. And notice the context. The battle of Armageddon will be fought. Prestem atenção ao contexto. A batalha de Armagedon será levada avante. And that day must find none of us sleeping. Mas esse dia não nos poderá encontrar a dormir. Wide awake, we must be as wise virgins, having oil in our vessels with our lamps. Teremos de estar bem acordados, como as virgens sábias, tendo o óleo na nossa taça, nas nossas lâmpadas. The power of the Holy Ghost must be upon us. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. Do you see the context there again? Podem ver o contexto novamente aqui? Without the power of the Holy Ghost, Oui. without the power of the Holy Ghost, Batalhamos o poder, nós teremos o poder do Espírito Santo, but may I say without us submitting, surrendering to God, sem o poder do Espírito Santo, digamos, sem o poder de Deus, and then receive the outpouring of the Holy Spirit, mas depois vemos o derramamento do Espírito Santo. we are no match for the enemy on this battlefield. Sem esse derramamento do Espírito Santo, nós não podemos realmente fazer nada nesta batalha, This is why it says neste campo de batalha. This is why it says wide awake we must be as wise virgins and have our vessel with our lamps trim. Por isso é que nos diz que devemos estar bem abertos e, tal como as virgens sábias, ter o óleo nas nossas taças das nossas lâmpadas. But don't forget the oil Mas não nos esqueçamos do óleo that you put in the lamp que se põe nas lâmpadas to lighten the earth, para the iluminar a terra, house. para iluminar a And that casa. is the Holy Spirit. E este é o Espírito Amen. Santo. Let's go back to the screen. It goes on to say, the power of the Holy Ghost must be upon us, and the captain of the Lord's host will stand at the head of the angels of heaven to direct the battle. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor, ele será a cabeça dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solemn events before us are yet to transpire. Eventos solenes que estão diante de nós e ainda não tiveram lugar. Trumpet after trumpet is to be sounded. Trombeta após trombeta deve ser tocada. Vial after vial poured out one after another upon the inhabitants of the earth. Praga sobre praga deve ser lançada uma atrás da outra sobre os habitantes desta terra. Scenes of stupendous interest are right upon us. Cenas de interesse estupendos estão bem diante de nós. And all of those things are over one thing.
E tudo isto acontecerá somente por causa de uma coisa, which we read a moment ago, que lemos há pouco. and that is the rival Sabbath. E esse é o sábado rival. Remember, Spirit of Prophecy says that rival Sabbath, which is Sunday, O Espírito de Profecia nos diz que o sábado rival, que é o domingo, is the child of the papacy. diz-nos que é a criança, o bebê do papado. So the papacy will fight, even kill for that child. Então o papado ele lutará e até matará por essa criança. As Daniel chapter 7 describes how he fought against God's people, Pode? as Daniel chapter 7 mentioned how he fought against God's people and murdered them. Tal como nos diz em Daniel 7:25 que ele lutou contra o povo de Deus. And Revelation chapter 13, go back to your Bible, E vejamos o que nos diz em Apocalipse 13. describe one more time what is about to take place. Descreve-nos uma vez mais o que irá ter lugar. And the Bible says in Revelation chapter 13, as the beast will once again, and I should say has received full power, Que nos diz no capítulo 13, tendo a besta tido o poder completo. and the Bible says in verse 6, No versículo 6 diz-nos: and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme God's name and God's tabernacle and them that dwell in heaven. Apocalipse 13:6, então diz-nos: E ela abriu a boca em blasfémia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindred and tongues and people and nations. Versículo 7, foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado o poder sobre todas as famílias e línguas e nações. But notice verse 8. Prestemos atenção ao It versículo says, 8. and all that dwell upon the earth shall do what? Worship him, E todos os que habitam na terra farão o quê? O adorarão. whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. As both the Bible and Spirit of Prophecy describe, Como descrevem tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, that God's people must be sealed que o povo de Deus deve ser selado before this great battle of Armageddon. antes desta grande batalha de Armagedon. And then there will be a clear line of demarcation Depois haverá uma linha clara demarcada between two groups of people, entre dois grupos de pessoas. those that worship the beast and his image, Aqueles que adoram a besta e a sua imagem and those that worship God. e aqueles que adoram a Deus. As I mentioned, Como eu mencionei this antes, battle is over this rivalry Sabbath, or Esta- rival Sabbath. esta batalha é devido ao sábado rival, Which is the Sunday sacredness, which is the child of the papacy. que é o domingo, a adoração ao domingo, que é a criança, o bebê do papado. As we are now experiencing a climate lockdown, Ao estarmos nós agora a experimentar o confinamento climático, what is the solution to the crisis? qual é a solução para a crise? There it is. Aqui está. The Pope says we all must keep Sunday holy, O Papa diz-nos que todos nós deveríamos guardar o domingo santo. and today we are seeing laws that are being enacted E hoje em dia estamos a ver leis a serem postas em ação to enforce Sunday sacredness. que nos dizem para fazermos do domingo um dia sagrado. Notice this next one here on the screen. This says, World Economic Forum, Climate Nazi has plans to do what? To track you. O nazista climático do Fórum Económico Mundial tem planos para nos tracear, para ver onde é que estamos. I would like for you, brothers and sisters, to pay attention. Gostaria que vocês prestassem atenção. We are told once again that the Sunday law crisis Nos é dito que a crise do decreto dominical is the final act in the drama. é o ato final no drama. And we are here. E nós estamos aqui a vivê-lo. Those are the Sunday laws that they are enacting right now to track you down. Estas são as leis dominicais que estão a pôr em ação para nos controlarem. Remember, Spirit of Prophecy again describes Sunday laws, plural, and then there is the Sunday law, singular.
O Espírito de Profecia diz-nos que há leis dominicais, no plural, mas depois diz que há uma lei dominical, singular. And that is what we are seeing right now. Sunday laws. E isto é que nós estamos a ver agora, as leis dominicais. Listen to the next one. This says, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. Alibaba president at World Economic Forum 2022. A pegada de carbono individual, haverá um traçado que vai controlar o controle da pegada de carbono individual. Fiquem bem atentos. Alibaba, o presidente da Alibaba no Fórum Económico Mundial de 2022. Now again, listen and read carefully to their boldness. Agora prestem atenção ao que eles vão dizer. Listen, speaking at the World Economic Forum annual meeting in Davos on Tuesday, Falando no Fórum Económico Mundial, na reunião anual que eles tiveram em Davos na terça-feira, Alibaba Group President J. Michael Evans announced that the Chinese multinational e-commerce platform would soon be launching carbon footprint trackers. o presidente do grupo Alibaba, J. Michael Evans, anunciou que a multinacional chinesa e-commerce, comércio, a plataforma, dentro de pouco tempo lançará este rastreador de apagado de carbono. And listen to the reason they gave. In an attempt to change people's shopping and travel behaviors. E esta é a razão que eles dizem que vão fazer isto, para tentar mudar os comportamentos de compra e de viagem das pessoas. People's shopping? What comes to your mind? O que é que vem na vossa mente quando falamos das pessoas a comprar, a fazer as compras? Didn't the Bible say that they will track your behavior? Não, a Bíblia não falou que eles iriam rastrear o comportamento? That you will not be able to buy, that is shopping, buy or sell? Que não seríamos capazes de comprar e vender, lojas, ir às compras, Unless you receive the mark of the beast? a menos que se receba a marca da besta? Let's go back to the screen. It goes on to say, the carbon footprint tracker looks to operate similarly to the Chinese Communist Party's social credit system by rewarding people who do the right thing while punishing those who do the wrong thing. Então, este rastreador de apagado de carbono, eles estão a pensar operar semelhantemente ao Partido Comunista Chinês, o sistema que eles têm, o sistema de crédito social, ao galardear as pessoas que estão a fazer o que é certo, enquanto que eles vão punir aqueles que estão a fazer as coisas erradas. So we see here a fulfillment of what both Revelation 18 and 17 says, Então estamos a ver aqui o cumprimento daquilo que nos fala Apocalipse 18 e 17, that the merchants of the earth de que os mercadores da terra and the nations of the earth e as nações da terra have one mind, têm uma mente and then they have surrendered their power and strength unto the beast e que entregaram o seu poder e a sua força à besta, to enforce the mark of the beast. para que assim possam pôr em ação a marca da besta. Now, listen to him explaining what they plan on doing. Get ready to play that clip. Listen to him now explaining this. You ready? Então vamos ver o que é que ele We're diz. developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's, where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Então, resumindo o que ele disse, eles estão a desenvolver, ainda não está operativo, mas estão a desenvolver este cartão, que será um rastreador da pegada de carbono individual para controlar, para rastrear o que se come, o que se bebe, para onde se vai, onde se está e para onde é que uma pessoa irá viajar. Ele diz que ainda não está ativo, mas que estão a pensar fazer isso. In other words, what that means
O que isto quer dizer? Me traveling from another country coming here, Eu, por exemplo, ao viajar de um outro país para vir aqui, that I am polluting the planet right now. eu estou a poluir o planeta agora. So they must set a limit Então eles têm de pôr um limite on how far I can travel, how long I can travel for. na distância e por quanta distância que eu irei viajar e por quanto tempo posso viajar. Unless I am willing to receive the mark of the beast. A não ser que esteja disposto a receber a marca da besta. Let's continue. Notice, the article went on to tell us measuring individual carbon footprint. The article is explaining what this man just said. O artigo continua, ele está a explicar o que o senhor ele disse, medindo a pegada de carbono individual. Is one thing. However, if governments mandate the tracker as a matter of policy for punishment or rewarding behavior, Medindo a pegada do carbono individualmente é uma coisa. No entanto, se os governos fizerem mandato fizerem isto uma coisa que deve ser feita do rastreamento como uma medida de política para punir ou dar o galardão em relação ao comportamento, then it becomes yet another tool for enforcing a system of social credit. então isto se tornará uma nova ferramenta para pôr em avante o sistema de crédito social. And with Alabama's plans to introduce a green travel scheme that awards bonus points to those who comply, E com os planos da Alibaba para introduzir viagem verde, um esquema de viagem verde para dar pontos para aqueles que vão avante com isso, que concordam com isso. the Alibaba president admitted that the plan was to incentivize customers to do the right thing. O presidente do Alibaba admitiu que o plano é para incentivar as pessoas a fazerem a coisa certa. Which is the same method the Chinese Communist Party uses for its authoritarian social credit system. E isto é o mesmo método do Partido Comunista Chinês, o que eles usam de uma maneira para o sistema de crédito autoritário, o sistema de crédito social autoritário. And keep in mind, they said that's one of the best ways to combat climate change, E não se esqueçam que eles disseram que uma das melhores maneiras para combater a crise climática, which really means enforcing Sunday laws. que eles então estão a dizer, o que realmente estão a dizer, que é pôr avante as leis dominicais. Listen to the next one here. This is from the United Nations. Climate change, same issue. One certainly can't expect people to change their behaviors and take climate action if they do not know what their climate footprint is or what their consumption represents. Agora, esta notícia vem-nos das Nações Unidas, no mesmo sentido, diz, uma pessoa não pode realmente não pode realmente mudar os seus comportamentos em relação às alterações climáticas se não tomarem alguma ação, tomar alguma ação, se eles não souberem qual é a sua pegada climática ou o seu consumo, ou o que o seu consumo representa. Let me help you to understand this, and you will remember something that we experienced not too long ago. Deixem-me tentar explicar o que eles querem dizer e vocês se lembrarão daquilo que eu disse há pouco. In other words, the whole idea of a carbon footprint Então, tracker a ideia por trás deste rastreador de carbono is that we are going to penalize you for going to see your grandmother. Isto quer dizer que vamos punir-vos por ir verem a vossa avó. We are going to penalize you for going to see your children. Vamos punir-vos para quando forem ver os vossos filhos. Because we notice all of your activities during the year Porque nós notamos que todas as vossas atividades durante o ano or the month, ou o mês, that you have exceeded your travel or traveling permission.
Vocês excederam, passaram da vossa permissão para um mês, por exemplo. That should ring a bell. Isso deveria fazer com que tocasse um Didn't we sininho. experience something like that in 2020? Nós não experimentamos isto, não passamos por isto the- semelhante em 2020, At the 2020 early part of 2021? e no princípio de 2021. What was that? O que é que foi isso? Because of the pestilence, you could not go and visit certain people, right? Foi com o confinamento da pestilência. Por causa disso, por causa da pestilência, não se podia visitar pessoas. So here's the thing. The minds of the people have already been conditioned to accept that. Então aqui está, a mente das pessoas já foram controladas para pensar assim. And then when they say to them that is to combat climate change to save the planet, Então quando lhes é dito que é para salvar o planeta, salvar o clima, they will accept it because they have already been conditioned that way. eles o aceitarão porque já estão condicionados com isso. And the majority will receive the mark of the beast. E a maioria então receberá a marca da besta. While they are telling you that they are going to penalize you because of your carbon footprint, Ao mesmo tempo que eles dizem que vão punir por causa da pegada do carbono que se está a deixar, look with me on the screen. vejamos o que está aqui escrito. This was them meeting there at the World Economic Forum. Aqui está o meio de transporte que eles utilizaram para ir para esse fórum económico mundial. A record 1,500 private jets have arrived at the World Economic Forum in Switzerland to discuss what they can do about your carbon footprint. Então aqui está um recorde de 1.500 jets privados chegaram ao Fórum Económico Mundial na Suíça para discutir o que é que eles poderiam fazer sobre a pegada de carbono. While they have 1,500 private jets polluting the planet with carbon. Enquanto que eles então usaram 1.500 jets privados para ir lá poluir o clima. So this tells you that those laws, those trackers, are not for them. That's for you. Então isto diz-nos que aqueles rastreadores não são para eles, mas para vós. And for what reason? To combat climate change. E qual é a razão por trás? Para combater as alterações climáticas. As I mentioned before, the people have already been conditioned to accept those things. Como eu disse antes, as pessoas já estão condicionadas a aceitar isto. And listen to what they say here. E vejamos o que é que eles dizem aqui. From the Climate Depot, May 26, 2022. E isto foi no Climate Depot em maio 26 de 2022. Seattle Times columnist says, high gas prices, question mark, they're just what we need. This is essential for what reason? To preventing global catastrophe. Então o colunista no Seattle Times diz-nos os preços dos combustíveis altos, isto é o que é necessário. Isto é essencial para prevenir uma catástrofe global. Listen, the biggest paradox of the moment is Americans complaining about how high gasoline prices while climate change is growing worse. O maior paradoxo neste momento são os americanos queixarem-se dos preços altos do combustível, enquanto que as alterações climáticas estão a ficar piores. Yet carbon, of which happy motoring is among the worst offenders, needs to be priced high enough to keep it in the ground instead of burning it into the atmosphere. No entanto, o carbono, os carros são os piores ofensores, precisam de manter os preços altos o suficiente para que eles assim fiquem cá embaixo em vez de estar a queimar na atmosfera. Then it says, this is essential to preventing global catastrophe. E continua a dizer, isto é essencial para quê? Para prevenir uma catástrofe global. Meanwhile, most Americans will keep driving, complaining about gasoline prices. Entretanto, a maior parte dos americanos continuarão a conduzir e a queixar-se sobre os preços dos combustíveis. And acting as bystanders to the growing cost of climate change. E vão estar a atuar como está simplesmente a ver o custo, o grande custo das alterações climáticas. Now, I would like for you to pay attention here. Agora gostaria que vocês prestassem atenção aqui. So this article says, this person says that the high price that we are paying at the pump
Este colunista está-nos a dizer então que os preços altos que nós estamos a pagar quando vamos nas bombas de gasolina is worth it because of climate change. valem a pena serem assim altos por causa das alterações climáticas. But how many are able to afford it? Mas quantos de nós somos capazes de pagar um preço assim alto? Remember they said that the pain that we are experiencing is worth it. Lembram-se daquilo que se partilhou antes, que as dores que estamos a sentir, vale a pena ter essas dores. And also remember that gasoline also means food. E lembrem-se que combustíveis quer dizer também comida. Because if there's no transportation, Porque se não houver transportes, the food cannot get to the grocery store. o alimento não pode chegar às lojas. And if there's no food, E se não houver comida, what do you do? o que é que vamos fazer? Well, they have a solution for this. Mas eles têm uma solução para isto. Remember, they want to change every aspect of your life. Lembrem-se, eles querem mudar cada aspecto da vossa vida. Your behavior. O vosso comportamento. They want to track where you go, Eles querem rastrear, querem ver onde é que vocês vão. how you spend your money. Como é que gastam o vosso dinheiro. But they also want to make sure that you eat what they want you to eat. Mas eles também querem ter certeza que vocês comem aquilo que eles querem que vocês comam. To combat climate change. Para assim combater as alterações You wanna climáticas. see it? Querem ver isto? Why food prices are going up? Porque é que os preços da comida estão a subir? Listen carefully to this one here. Prestem atenção a isto. This says agricultural great reset. Crop gene editing can help fight food insecurity, experts claim. O grande reset da agricultura. Os genes do que se colhe, das colheitas, editar os genes da colheita pode ajudar a lutar contra a insegurança alimentar. Clamam os expertos. Now, what is gene editing? What is that? O que é este editar os genes? Have you heard of GMO? Já ouviram falar no... So, what kind of food they want you Geneticamente to eat modificado. to combat climate change? Então, que tipo de comida eles querem que vocês comam? Para combater a crise climática. Synthetic, modified food, right? Comida sintética modificada. Let's go back to the screen. It says gene editing, a somewhat controversial technique involving the manipulation of plants to promote desirable properties. Editando os genes. Uma técnica, digamos que controversial, que envolve a manipulação das plantas para promover as propriedades desejáveis. Could help boost crop resilience and, by extension, fight food insecurity. Poderia ajudar a aumentar a resiliência dos cultivos e, dessa maneira, lutar contra a insegurança alimentar. A number of experts have told ministers in Britain Um número de especialistas disseram ministros na Inglaterra. they said we need to develop crops quickly which can adapt and are resistant to climate change. Nós precisamos desenvolver estas colheitas o mais rápido possível para que se adaptem e sejam resistentes às mudanças climáticas. And pests and whose cultivation is more environmentally friendly. Então, para que possam se adaptar e resistir à alteração climática e às pestes, e assim o cultivo pode ser mais amigo do ambiente. So did you catch that? Vocês conseguiram apanhar isto? The natural food that God has given us to eat Então, a comida natural que Deus nos deu para comer is no longer environmentally friendly. já não é mais amiga do ambiente. It is the GMO food É comida geneticamente modificada, that we must have today in order to fight climate change. que precisamos de agora para lutar contra as alterações climáticas. No wonder Bill Gates bought all those farms. Não é de estranhar que Bill Gates tenha comprado aquelas terras todas. Hence the reason why God has given us a health message as well. Por isso é que Deus também nos deu uma mensagem da reforma da saúde. One more time, they want to control everything that you do, even where you go, what you eat. E uma vez mais, eles querem controlar tudo sobre nós, incluindo onde é que nós vamos e o que é que comemos. And this is the battle that we are facing right now. E esta é a batalha que estamos a enfrentar nestes momentos. Listen, let's continue.
This says from LifeSite, May 26, 2022. 26 de maio de 2022. Australia's head of online safety calls for, notice the word, recalibration of free speech before World Economic Forum. O chefe da segurança online da Austrália, ela apela para uma recalibração do discurso livre para levar ao Fórum Económico Mundial. She says society needs to undergo a recalibration of free speech and a whole range of other human rights. A sociedade necessita de passar por uma recalibração do discurso livre e uma grande variedade de outros direitos humanos. We are finding ourselves in a place where we have increasing polarization everywhere. Nós nos encontramos num lugar onde está cada vez mais polarizado em todos os lados, And everything feels binary when it doesn't need to be. onde tudo parece ser binário mesmo quando não necessita ser. So I think we're going to have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online. Então penso que deveríamos pensar, temos de pensar sobre uma recalibração de um grande número de direitos humanos que estão a passar online. So they're controlling how you walk, Então estão a controlar como caminhamos, where you go, onde vamos, what you eat. o que comemos. And now they want to control what you say. E agora até querem controlar aquilo que dizemos. And don't forget how you worship as well. E não nos esqueçamos também como nós adoramos. Because these are the Sunday laws. Porque estes são os decretos dominicais. Let's move on. It goes on to say, the clip has gone, this was a video, has gone viral on social media over the past 48 hours with people and groups from around the world suggesting that a recalibration of human rights is a euphemism for the eradication of such rights. Então, isto foi um vídeo e diz que se tornou viral na média social somente em 48 horas, com as pessoas e grupos em todo o mundo a sugerirem que esta recalibração dos direitos humanos é um eufemismo para a erradicação de tais direitos. The Great Free Speech Recalibration, replied investigative journalist and editor of The Grey Zone, Max Blumenthal, making reference to the WEF's Great Reset agenda. Então, esta grande recalibração de falar livremente, respondeu um jornalista investigativo e editor desta The Grey Zone, Max Blumenthal, which seeks to reset capitalism in favor of global socialism. fazendo referência a esta agenda do grande reset do Fórum Económico Mundial, que busca fazer o reset de capitalismo em favor ao socialismo global. What did we read again in Revelation 18 for Okay. such a time as this? O que é que nós lemos em Apocalipse 18 para tal tempo como este? It's not the time to muzzle the message, Não é tempo de tapar a mensagem, because we are told that this angel must come down with great power. porque esta mensagem deve descer com grande poder, deve ser dada com grande poder. But the opposite side says that they're going to control how much we say online, Mas or we can say online. Mas o oposto, estes poderes que estão na oposição, eles estão-nos a dizer aquilo que nós podemos, o que podemos ou não podemos dizer online. Which power, one more time, is behind this madness that has changed times? Então, uma vez mais, que poder é que está por trás desta loucura de mudança de tempo nestes 2 últimos anos? We have read what the agendas are coming from World Economic Forum. Nós estamos e podemos ler o que está a sair da agenda deste Fórum Económico Mundial. Who gave them these ideas? Who is backing them up and is about to implement those rules? Quem é que lhes deu estas ideias? Quem é que os está a encorajar e que pronto implementará estas leis?
Notice the next one here. Now, Regras. I am quoting from a Catholic magazine. E agora vou citar, isto está numa revista católica. And again, they are exposing what the Vatican is doing and the World Economic Forum. E eles estão a expor o que é que o Vaticano está a fazer e também o Fórum Económico Mundial. The headline says, Vatican official at Davos says the church is implementing the World Economic Forum agenda. E o título diz-nos que o oficial do Vaticano em Davos diz que a Igreja está a implementar a agenda do Fórum Económico Mundial. Now, again, what are the agendas of the World Economic Forum? We just saw them. Então qual é a agenda deste Fórum Económico Mundial? Nós acabamos de ver. They want to restrict your movement, right? Eles querem restringir o nosso movimento, What you can eat, o que podemos comer, what you can buy, o que podemos comprar, what you can sell, o que podemos vender how much you can buy, right? e quanto é que nós podemos comprar What também. you should be eating, O que é que deveríamos estar a comer? controlling your behaviors, Controlar os nossos comportamentos. who's implementing them. Quem é que está a implementar tudo isso? The Vatican, it says, go back to the screen. O Vaticano, como podemos ver. A Vatican cleric attending the 2022 Davos Summit, a conference hosted by the World Economic Forum, which advanced a punishing green agenda, open borders and future pandemic management. Houve um clérigo do Vaticano que foi a esta reunião em Davos, esta cimeira em Davos em 2022, uma conferência que foi dada pelo Fórum Económico Mundial, que avança o castigo da Agenda Verde, abre fronteiras e uma futura pandemia de como gerir uma futura pandemia. Has said that the Catholic Church is committed to the various issues considered at the forum. Ele disse que a Igreja Católica quer realmente ficar comprometida com os vários assuntos considerados no fórum. Then it says the Catholic Church leads the way in implementing many of the WEF's globalist ideals. E diz-nos, continua a dizer, que a Igreja lidera o caminho para implementar muitos destes ideais globalistas do Fórum Económico Mundial. The Catholic Church is already committed to the various issues considered at the forum, both globally and locally. E a Igreja Católica já está comprometida em vários assuntos que foram considerados no fórum, sejam globais, sejam locais. Ele confirmou. Then it goes on to say, the perception that the Vatican has been aligning itself with the UN and WEF goals was strengthened after Pope Francis expressed his gratitude for the message of the Sustainable Development Goals at a 2016 Pontifical Conference attended by notorious abortion and population control advocate Jeffrey Sachs. Esta percepção de que o Vaticano se tem alinhado com a organização a ONU e o Fórum Económico Mundial, os alvos do Fórum Económico Mundial, se têm fortalecido depois de o Papa Francisco ter expressado a sua gratitude quando, na passagem dos... repeat me again, what's the S? Sustainable Development Goals. Os alvos de desenvolvimento sustentável em 2016, numa conferência atendida pelos advogados notórios do aborto e do controle da população, Jeffrey Sachs. Sachs, one of the world's most prominent supporters of the Sustainable Development Goals and a frequent visitor to the Vatican, O Sachs, um dos mais prominentes apoiantes dos alvos de desenvolvimento sustentável e que frequentemente visitou o Vaticano. listen now, also said the Pope's encyclical Laudato Si, lauded by Chiarello, as implementing the Davos agenda made possible the message of the SDGs. Então, preste atenção ao que diz agora, que isso também fez que... Ele disse também que a encíclica Laudato Si do Papa, ela foi elevada por Chiarello como implementando a agenda de Davos, que foi possível
da passagem do SDG, dos Alvos de Desenvolvimento Sustentável. In other words, what we see the UN and Davos are implementing Então, o que estamos a ver a ONU e o Davos a implementar came straight from the Pope's playbook, especially Laudato Si. veio diretamente do livro do Papa, especialmente do Laudato Si. And as Revelation 16:12 tells us, so that the way of the kings of the east might be prepared. E tal como nos diz em Apocalipse 6, para que o caminho dos reis e dos homens fortes eles possam avançar. And that was describing the sixth vial. E que foi descrita na sexta taça. Now, speaking of that, notice what one of our pioneers tells us here. Vejamos o que nos é dito aqui por um dos nossos pioneiros. We have seen that the ending of the Ottoman Empire and the preparing of the way of the kings of the east. Nós vimos o fim do Império Otomano e a preparação para o caminho dos reis do este, And of the earth Oriente, and of the earth e da terra, and of the whole world to be gathered to the battle of that great day, and Armageddon is near. e todo mundo que foi e de todo mundo que se juntaram para a batalha desse grande dia, a batalha de Armagedon está perto. Now listen now. We have seen that since this gathering to the battle occurs under the sixth plague, E ao vermos que esta batalha, se juntar e a batalha ocorre sob o sexta praga, and that since 5 of the plagues are passed before this one comes, e uma vez que 5 destas pragas já passaram por nós, it therefore follows that the falling of the plagues is nearer. então isto quer dizer que as pragas que irão seguir estão próximas. So based on the signs of the times, it says the falling of the plagues is nearer, right? Então, de acordo com os sinais dos tempos, estamos a dizer que as pragas irão cair muito em breve. And now, since the very first plague falls on them that had the mark of the beast, E agora, uma vez que as primeiras pragas elas caem naqueles que têm a marca da besta and that worship his image, e adoram a sua imagem, we see that the domination and the worship of the beast and his image is nearest of all. podemos ver então que o domínio e a adoração da besta e a sua imagem está mais perto, cada vez mais perto. Therefore, the first question is is, who shall escape the worship of the beast and his image? Portanto, a questão que está diante de nós, a questão acima de tudo é quem escapará da adoração da besta e da sua imagem. For whosoever escape the worship of the beast and his image escape the 7 last plagues. Porque aquele que escapar à adoração da besta e da sua imagem escapará então as 7 últimas pragas. And whosoever escape the 7 last plagues escape the battle and destruction of that great day and of Armageddon. E então, quem for que escape as 7 últimas pragas, escaparão também a batalha e a destruição daquele grande dia e o Armagedon. And the battle and destruction of that great day and of Armageddon, E a batalha e a destruição desse grande dia e do Armagedon listen now, is inseparable from the 7 last plagues. é inseparável das 7 últimas pragas. And the 7 last plagues and his battle and destruction are inseparable from the worship of the beast. Preste atenção, e estas 7 últimas pragas e esta batalha e a destruição são inseparáveis da adoração à besta e da sua imagem. And his image, E a sua imagem. who shall escape, brothers and sisters? Quem escapará, irmãos e irmãs? Who shall escape this great conflict? Quem irá escapar deste grande conflito? The time again has changed as Daniel chapter 7 verse 25 prophesied. E tal como foi profetizado em Daniel 7:25, os tempos realmente mudaram. That the papacy would do. O que o papado iria fazer? Let me take you to Isaiah as we close, chapter 11 of the book of Isaiah. Então vejamos o que nos diz
capítulo 11 de Isaías, And let's close with this beautiful promise here. e vamos terminar com esta linda promessa. And as we are turning to the book of Isaiah chapter 11, E ao virarmos as nossas páginas para Isaías 11, remember that Jesus says that we must overcome. lembrem-se do que Jesus disse, que temos de vencer. And Revelation chapter 15 describes a group of people that will overcome the beast, his mark, his image, and the number of his name. E Apocalipse 15 diz-nos que o povo de Deus vencerá a besta, a sua imagem e o número da besta. And of those that overcome the beast, E aqueles que vencerem a besta, listen to what God has promised here. vejam o que é que Deus lhes prometeu. Let's go to verse 15. Versículo 15 de Isaías 11. It says, "And the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio. and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, E com seu poderoso vento ele sacudirá a sua mão sobre o rio. and shall smite it in the seven streams, and make them go over dry shod. O ferirá nos 7 riachos e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. The world hasn't seen climate change yet, O mundo ainda não viu as alterações and it's climáticas coming. e está para vir. And God will bring the real climate change to save his people. E Deus terá a verdadeira alteração climática para salvar o seu povo. Because verse 16 says, listen now, and there shall be an highway for the remnant of his people. Porque o versículo 16, preste atenção, diz-nos: e haverá uma estrada para o remanescente do seu povo. So the real climate change will come Então a verdadeira alteração climática virá. to save God's people. Amen? E ela vem para salvar o povo de Deus. The Amém? same way God causes the Red Sea to split in two, Da mesma maneira que Deus fez com o Mar Vermelho se separasse em dois. and he placed a pillar of fire E ele pusesse um pilar de fogo between the Egyptian army and his people. entre o povo egípcio e o seu povo. That was climate change indeed. Ali foi uma alteração climática, não foi? And the Bible went on to say, which shall be left from Assyria, like as it was to Israel in the day that he came out of the land of Egypt. E continua o versículo 16, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. So God says there shall be indeed a highway for the remnant of his people. E Deus realmente diz que haverá uma estrada para o remanescente do seu povo. In other words, God will make a way where there seems to be no way. Noutras palavras, Deus abrirá um caminho onde parece que não há caminho. God will move heaven and earth, Deus vai abalar os céus e a terra. and he will bring about the true climate change E é Ele quem trará realmente, quem fará com que aconteçam as alterações climáticas, to save his people, para salvar o seu povo, because they have kept his commandments. porque guardaram os seus mandamentos. And as Jesus says, if you love me, E tal como what Jesus must you disse, do? Keep my commandments. o que é que Jesus disse? Se me amardes, guardai os meus And mandamentos. brothers and sisters, again, the signs of the times are telling us that soon and very soon, E uma vez mais, irmãos e irmãs, os sinais estão-nos a dizer que cedo, breve e bem breve, we are going to experience this climate change that's coming. nós vamos passar por estas alterações climáticas que estão para And as vir. the psalmist also reminded us E tal como o salmista nos lembrou, in Psalm chapter 91, no Salmos 91, with your eyes com os teus olhos ye shall see the reward of the wicked, verás o galardão do iníquo. as the plagues will be falling down upon the earth. Quando as pragas caírem sobre a terra. And God has promised that he will shelter his people Mas Deus prometeu que Ele cobriria o seu povo, daria abrigo ao seu povo, through that climate change crisis. durante aquela crise de alterações climáticas. Are you looking forward for that day when Jesus shall come in the clouds of glory? Será que estamos ansiosos para ver esse dia no qual Jesus virá em glória? To put an end to the famine, the pestilences, Para acabar, the crimes. para acabar com a fome, as pestilências, as guerras, os crimes.
Are you looking forward to that day, brothers and sisters? Será que nós estamos ansiosos por esse dia, irmãos e irmãs? What is required of us at this moment in time? Então, o que é pedido de nós neste momento? The Bible says, A Bíblia diz-nos: those who will see that day and the second coming of Jesus Christ aqueles que verão esse dia, a segunda volta de Jesus are Cristo, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. And he that also has clean hands. E aquele que também tem mãos limpas. In other words, they have overcome the world. Isto quer dizer, venceram o mundo. And they will see the King E eles verão o Rei in his beauty. na sua beleza. Let's have a word of prayer. Oremos. Our Father God which art in heaven. Nosso Pai, nosso Deus que está nos céus, Father, we want to thank you te queremos agradecer, Pai, for your word of kindness, pela tua palavra de bondade, for reminding us por nos teres relembrado that you are in control of everything. de que estás em controle de tudo. We want to thank you, Lord, Te queremos agradecer, Senhor, for your promises that you are coming soon. pelas tuas promessas de que em breve virás. Lord, we pray that we will be among the 144,000. Oramos, Senhor, para que possamos fazer parte dos 144.000. But if not, Mas, se assim não for, among the saints that will come back to life at your appearing. que façamos parte dos santos que ressuscitarão quando Jesus aparecer. And so shall we will always be with the Lord. Para que assim possamos estar sempre e todos com o Senhor. What a day that will be. Que dia será esse, Senhor? Until then, Lord, Mas até então, help us to heed the warnings ajuda-nos a prestar atenção aos avisos and the signs of the times. e aos sinais dos tempos. Help us to be ready, Ajuda-nos a estar preparados, because we can see without a shadow of a doubt porque podemos ver sem sombra de dúvida that you are coming soon. de que estás prestes a voltar. Forgive us, Father, of all our sins. Perdoa-nos, Pai, de todos os nossos pecados. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.